Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse incrível comentário bíblico de Romanos, escrito por Charles Hodge, lançado aí pela editora PES. Charles Hodge nasceu no ano de 1797. Viveu aí por incríveis 80 anos. Desses 80 anos atuou aí na área da teologia por mais de 50 anos, sendo considerado aí um dos maiores teólogos ali do seminário de Princeton do século XIX. Ele foi um pastor presbiteriano norte-americano e é muito conhecido pela sua teologia sistemática, que é uma obra robusta, uma obra muito completa e uma obra de referência, e foi referência em seminários aí durante muitos anos, e possui também aí alguns comentários bíblicos, como esse aqui de Romanos, lançado pela PES. Tem também um de 1 Coríntios, lançado pela editora PES também, que são obras aí assim de referência. Esse comentário do Hodge de Romanos, para vocês terem uma ideia, ele é considerado aí como a sua maior obra aí de cunho exegético. Ainda falando aí sobre algumas curiosidades do Charles Hodge, ele tinha então uma teologia calvinista, né, bem fiel à reforma protestante do século XVI, e ele foi casado com a bisneta de Benjamin Franklin. Mas falando então aqui da obra, o que nós temos nesse livro, nesse comentário, que torna então essa obra tão importante e tão necessária para você que quer então ter um conhecimento um pouco mais aprofundado aí dessa carta tão importante que é a carta de Paulo aos Romanos. E de início a gente já mostra aqui quem são os editores, né? E pelos editores a gente já vê o peso dessa obra, além, claro, do próprio nome do autor, né? Nós temos aqui como editores Alistair McGrath e J. Packer, que nos deixou aí recentemente, né? Mas nós estamos falando aqui de uma obra de 464 páginas, muito grande, muito robusto. Dá uma olhada aí para vocês verem, olha. Uma obra bem completa mesmo, né? Com uma capa bem interessante, um acabamento legal. E o que me chama a atenção aqui é a ênfase de Hodge, então, na questão do texto bíblico, na fidelidade com o texto bíblico. Ele vai fazendo aqui, então, a sua própria tradução do texto, e nessa sua própria tradução ele vai discutindo possibilidades, obviamente com outras traduções, né, já conceituadas aí na sua língua, que é a língua inglesa, mas ele trabalha a partir da sua própria tradução. E nós temos aqui alguns pontos interessantes. Eu separei aqui, para vocês terem uma noção, algumas coisas que me chamaram a atenção nesse comentário. Então, por exemplo, ele já começa já no texto bíblico. Então ele não vai dar uma introdução sobre, por exemplo, quem fundou a igreja ali em Roma e tal, não. Ele já começa no texto bíblico, ele já começa no capítulo 1, versículo 1. Os capítulos aqui do livro são divididos exatamente nos capítulos que nós temos na carta de Paulo aos Romanos. Olha, se são 16 capítulos que Paulo escreve aos Romanos, nós temos aqui então 16 capítulos, cada capítulo, obviamente, comentando um capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E para vocês terem uma noção, ele vai gastar aqui, na primeira metade da carta aos Romanos, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai gastar aqui cerca de 315 páginas, ou seja, se a gente está falando aqui de um comentário que tem 460 páginas, então mais da metade ele vai gastar para comentar essa primeira parte, que é uma parte então robusta, né? Apesar de nós termos aí no capítulo 9, por exemplo, de Romanos, a grande questão ali de eleição, predestinação, de justiça de Deus em eleger uns e manter outros ali na perdição, mas esse desenvolvimento maior que Paulo vai fazer até o capítulo 8 também corresponde com a pegada com que o Hodge vai produzir aqui o seu comentário. E aqui eu separei aqui, olha só, no capítulo 1, aquela parte onde Paulo vai trabalhar, então, por exemplo, sobre o fato de Deus se revelar por meio das coisas criadas, né, e fazer com que, então, os incrédulos eles sejam considerados indesculpáveis ou inexcusáveis, né, como é o termo que está naquela tradução mais antiga. Ele vai comentar aqui, então, já no versículo 18, né, de Romanos 1, ele diz assim, olha:
comentando então aquele trechinho onde Paulo diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ele vai dizer assim, olha, o apóstolo não quer dizer que tudo o que se possa conhecer a respeito de Deus foi revelado aos pagãos, mas simplesmente que o conhecimento que tinham acerca dele tornou indesculpável a impiedade deles. Encontramos essa palavra grega gnosis usada no sentido de conhecido em Atos, capítulo 1, versículo 19, Gênesis e muitas vezes em outros lugares. O conhecimento de Deus não indica simplesmente um conhecimento do fato de existir um Deus, mas, como fica claro do que vem a seguir, um conhecimento de sua natureza, seus atributos, seu eterno poder e divindade, sua justiça. É interessante que você vê aqui, então, essa ênfase bem direta, né? Ele está sendo bem direto, ele não está cortando voltas, ele está sendo bem pontual aqui no que o apóstolo está falando. Um pouco mais adiante, no capítulo 7, que recentemente tem se levantado algumas discussões interpretativas sobre quem é o personagem que Paulo está se referindo ali, sobretudo capítulo 6, 7 e 8 ali de Romanos, né? Que a gente tem aquela interpretação mais tradicional, que sempre interpretou Paulo falando, se referindo a si mesmo, e nós temos também alguns comentaristas aí de respeito dizendo que não, Paulo está falando de um judeu hipotético ali. É interessante que Rod aqui, ele vai defender essa linha interpretativa mais tradicional, que Paulo está se referindo a si mesmo e Paulo está lidando aqui com as suas lutas pessoais entre, por um lado, de um certo aspecto, ter sido liberto pelo pecado, ter sido liberto da escravidão do pecado, mas, no outro sentido, estar lutando constantemente contra essa natureza pecaminosa que insiste, então, em inclinar-se contra a vontade de Deus e contra aquilo que é correto. E aqui, comentando o versículo 18, ele diz assim, olha, o pecado habita em mim, porque em minha natureza pecaminosa nada de bom habita em mim. Literalmente, o bem não habita. E citando aqui ipsis literis, né, as palavras de Paulo. Aí ele vai dizer, Paulo está explicando aqui como é que existe tal contradição entre seus melhores princípios e sua conduta, como acabamos de descrever. A razão é que, em si mesmo, ele era inteiramente depravado. E aí ele vai citar palavras de Paulo. Sei que nada de bom habita em mim. Aí agora palavras do Rod. Isto é, na minha natureza pecaminosa. Visto que Paulo está falando de si mesmo aqui, ele limita a declaração de que não havia nada de bom nele. Em seu pleno sentido, uma vez que ele era um homem renovado, isso não poderia ser verdade. Ele acrescenta, portanto, abre aspas, em minha carne, fecha aspas. De acordo com a explicação dada acima, essas palavras evidentemente significam em minha natureza considerada a parte da influência divina, isso é, em mim, visto independentemente dos efeitos produzidos pelo Espírito de Deus. E é interessante essa diferenciação, essa separação que ele vai fazendo, então, entendendo sim que há então essa questão de que, por um lado, o apóstolo se refere a si mesmo como tendo sido renovado pelo Espírito de Deus, regenerado pelo Espírito de Deus, mas ainda mantém, então, essa questão do pecado que milita e que luta aí contra o Espírito. Quando você chega no capítulo 9, que é, então, esse, vamos dizer assim, o epicentro aí da carta de Paulo aos Romanos, né? Pensando nessas discussões então sobre soberania divina, eleição, predestinação, ele vai ser muito direto também e vai defender aqui uma interpretação então bem reformada, bem calvinista mesmo. Então, por exemplo, quando ele vai comentar o versículo 15, né? Que é aquela parte onde vai se questionar se há injustiça de Deus, então, ele diz assim, olha, não é injusto Deus exercer sua soberania na distribuição de suas misericórdias, pois ele reivindica o direito expressamente. A passagem citada é do relato da solene entrevista de Moisés com Deus em resposta à oração do profeta por seu povo e por si mesmo. Deus disse, diante de você farei passar toda a minha bondade. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aqui citando Êxodo 33, né? É, portanto, uma declaração formal de uma prerrogativa divina. A forma da expressão eu farei o que eu quiser ou eu faço o que eu faço visa aqui, assim como em Êxodo, transmitir a ideia de que depende inteiramente do agente o agir ou não
conforme quiser. A base da decisão se encontra em si mesmo. Então veja, ele traz consigo essa carga interpretativa, então, né, bem reformada mesmo, né? O que é muito bom, o que conecta então o Charles Hodge aí aos grandes reformadores e à teologia reformada em si. Outra coisa também que chamou a minha atenção é o comentário que ele vai fazer lá no capítulo 13, quando Paulo fala, então, no capítulo 13, sobre obedecer às autoridades, né? Nós devemos obedecer às autoridades aí porque elas foram instituídas por Deus. E ele vai dizer aqui o seguinte, olha só, citando aqui o texto, né? Quando Paulo diz, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas, aí ele comenta o seguinte: essa é uma declaração muito abrangente. Toda autoridade vem de Deus. Nenhum homem tem qualquer poder legítimo sobre outros homens que não seja derivado de Deus. Aí ele segue. Todo poder humano é delegado. Isso é verdade para pais, autoridades governamentais e oficiais de igreja. Isso, no entanto, não é todo o sentido da passagem. Ela não só afirma que toda autoridade é derivada de Deus, mas que toda autoridade civil vem de Deus. A palavra autoridade, evidentemente, é usada aqui num sentido concreto. Isso fica claro a partir do uso da palavra nas outras cláusulas do versículo. E aí, veja só que interessante isso daqui, e olha só como que isso aqui então concorda plenamente com as ideias reformadas então sobre a obediência dos cristãos às autoridades. No próximo parágrafo aqui então, no parágrafo que se segue, é isso que eu apresentei, ele vai dizer o seguinte, olha: similarmente, a autoridade dos pais sobre os filhos, dos maridos sobre suas esposas, dos mestres sobre seus servos é ordenada por Deus. Não há limite para a injunção nesse versículo no que diz respeito aos objetos de obediência, embora a extensão da obediência em si seja limitada. Então veja, ele faz questão de enfatizar que não há limites para a injunção, mas há um limite então na extensão dessa obediência. E aí ele diz o seguinte, olha: devemos obedecer a todos que estão em autoridade real sobre nós, seja sua autoridade legítima ou usurpada, sejam justos ou injustos. O imperador vigente deveria ser obedecido pelos cristãos romanos, independentemente do que pensassem sobre seu direito ao cetro. Contudo, esse é o ponto. Contudo, se ele ultrapassasse sua autoridade e exigisse que eles adorassem ídolos, eles deveriam obedecer a Deus e não ao homem. Essa é a limitação de toda a autoridade humana. Sempre que a obediência ao homem é inconsistente com a obediência a Deus, a desobediência se torna um dever. Então veja, gente, nós estamos falando aqui de um comentário, então, robusto, como eu já falei, extremamente bíblico, como eu também mencionei aqui, é considerado a maior obra exegética aí do Charles Hodge, esse comentário de Romanos, e nós estamos falando aqui, então, de uma defesa da teologia clássica reformada calvinista, algo, então, extremamente urgente e extremamente necessário para os tempos que nós estamos vivendo e que vai contribuir demais para a sua interpretação aí, correta interpretação do livro de Romanos, esse livro tão importante para a teologia da igreja no geral. Linguagem acessível, direto ao ponto, totalmente completo, ele cobre todo o livro, como eu disse, a gente está falando de 460 páginas, né? Uma coisa então bem completa, bem abrangente, que vale a pena você então ter aí para te ajudar, para contribuir, para que você então interprete bem aí a palavra de Deus, sobretudo o livro de Romanos, tá bom? Esse é o nosso livro de hoje, essa é a nossa dica de hoje, comentário bíblico de Romanos, a série Comentários Clássicos aí da editora Peça, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.